de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. h29. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Universitária FM. Siga a Universitária no Instagram e Twitter, @99 Universitária. É você mais perto, fazendo junto com a gente a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30, está começando mais uma edição do Fora da Curva, que também é reprisado às 10 da noite. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook nas páginas 99 Universitária e na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. E hoje, 14 de setembro, é o Dia Nacional de Luta e Paralisação contra o corte de recursos para serviços públicos, como a saúde e a educação. Manifestações ao longo do dia em todo o país também denunciam a retirada de direitos proposta pela reforma trabalhista, que já foi aprovada, e pela reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso Nacional. As manifestações estão sendo convocadas por movimentos sociais, pela Central Única dos Trabalhadores e por entidades sindicais de várias categorias, mas sobretudo do setor da educação. Na UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, professores e técnicos param hoje as atividades em apoio ao dia de luta. Agora pela manhã está ocorrendo em Boa Viagem um ato público organizado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior, a FASUBRA. Nossos repórteres Júlia Mello e André Medeiros estão desde cedo acompanhando a manifestação da FASUBRA e divulgando informações pelas nossas redes sociais. E agora nós vamos falar com Júlia Mello, ao vivo pelo celular, para saber como está a movimentação nesse momento. Júlia, você nos escuta? Estou ouvindo, Eduarda. Bom dia, seja muito bem-vinda. Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Eduarda. A concentração começou a partir das 10 horas aqui na Praça de Boa Viagem. E agora, há pouco mais de 10 minutos, saíram em passeata ao longo da Avenida Boa Viagem. A gente identificou aqui centrais sindicais de vários estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, tem a Bahia vindo, os sindicatos da Bahia, tem do Ceará também, e de outros estados do Sul que vão chegar para passeata logo. Sim, e você trouxe a fala de algum dos organizadores para a gente? Sim, eu estou aqui com Teca Mello, ela é coordenadora geral do Centro FEP UFPE, está organizando o movimento hoje, vai falar um pouquinho para a gente aqui do ato de hoje. Bom dia. Bom dia, Teca. Bom dia para todos e todas. Bem, o nosso ato hoje representa uma luta, porque são várias as ofensivas desse governo ilegítimo e golpista aos serviços públicos e, consequentemente, ao funcionalismo. O primeiro ataque foi com a PEC 55, Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em educação e saúde, e que são os mais importantes para a população e que afetará mais duramente a vida dos mais empobrecidos. Aí vem a reforma trabalhista que rasga a CLT, a terceirização, fim da aposentadoria com a PEC 287, da reforma da Previdência, mais conhecida ainda como a PEC da morte, né? E agora ainda tem o PSL, número 116 do Senado, que procura tirar a estabilidade dos servidores públicos. Isso tudo é uma violência em defesa de um Estado mínimo, que o Estado ele se recusa a assumir
serviços para atender a população mais carente, mais necessitada, mais empobrecida. E, consequentemente, nós que somos funcionários públicos, entramos nesse rol de cortes e de perdas, porque também aniquilam com nossas vidas, com as vidas de nossas famílias, né? E com todo o serviço público em geral está sendo sucateado, fragmentado. Pois é, a população é que sofre com isso, né? A maioria da população. Saúde, educação. Teca, vocês têm previsto mais mobilizações ao longo desse mês, ao longo do ano? Como é que está o calendário? Bom, agora à tarde nós teremos o ato, com todas as centrais sindicais também, com concentração às 15 horas na Praça do Derby, né? Para a gente fechar esse dia. Nosso destino agora é fazer uma mobilização ali na frente da residência do ministro da Educação, Mendonça, que, na realidade, está acabando com a educação, inclusive com a proposta de privatização das universidades públicas, e essa nossa luta está mais aguerrida contra isso. Porque quando a gente conquistou um espaço em que o pobre está tendo acesso às universidades federais públicas, vem um governo golpista e quer retirar esse direito para privatizar também a instituição. Pois é, Teca, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a Júlia Mello, nossa repórter aí em loco. Nós vamos voltar ao longo do programa com mais informações sobre este dia de luta e paralisações. O tema de hoje do Fora da Curva tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós vamos conversar sobre o que há por trás da chamada cultura do empreendedorismo. Uma cultura que transforma trabalhador em empreendedor para justificar, em muitas situações, a perda de direitos, a redução na oferta de emprego ou mesmo a demissão. Acaba internalizando as regras e os valores de um mercado que é endeusado pela mídia. Um mercado que oferece cada vez menos e exige cada vez mais do trabalhador. Em meio à competição e à concorrência celebradas por esse mercado, muita gente acaba achando natural que o produto à venda seja a gente mesmo. Essa lógica do mundo empresarial entra a tal ponto em nossa vida que é preciso perguntar: será que agora somos todos mercadoria? Para conversar sobre isso e acompanhar com a gente o Dia de Luta, nós convidamos Silvio Gadelha, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Ele está em Recife, participando do 7º Simpósio Internacional em Educação e Filosofia, que acontece até amanhã no Centro de Educação da UFPE. Bom dia, Silvio, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Estou aqui com o maior prazer. Também está com a gente Arthur Perruzzi, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, meu colega. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui novamente. Então, Arthur, você vê alguma relação entre esse Dia Nacional de Lutas, o cenário de retirada de direitos que a gente está vivendo e esse culto ao empreendedor que anda tão na moda? Bem, eu acho que existem relações bem evidentes, né? É uma ofensiva, que a gente chama de ofensiva neoliberal, e essa ofensiva não é apenas política, não é apenas econômica. É uma ofensiva baseada numa política de valores. Então, são sistemas de crença, são maneiras de agir, maneiras de sentir, maneiras de se pensar. E um dos modos de agir, de pensar e de sentir é esse modelo de ação que a gente chama de empreendedorismo, que estava relacionado com, digamos assim, autogestores de grandes empresas capitalistas e que é uma espécie de ideologia geral do mercado financeiro. A grande questão é que esse modelo de ação está se universalizando na base da mídia, da propaganda, se universalizando e se transformando numa espécie de senso comum, muito adequado, muito afinado com essa política de terceirização, que na verdade é uma política de precarização do trabalho. Então, Silvio, a gente escuta muito falar que hoje cada indivíduo é como se fosse uma microempresa. É a lógica do você S.A. Você pode explicar isso para o nosso ouvinte? Então, eu acho que fica mais fácil compreender isso dando um enquadramento histórico. Eu partiria da ideia de que, sobretudo por volta dos anos 70, isso já é um pouquinho anterior, começa nos anos 60, mas sobretudo por volta dos anos 70, há uma mudança no sentido, no estatuto das organizações empresariais corporativas, né?
essas grandes empresas do mercado, como a gente fala. E a mudança é a seguinte: elas deixam de ser organizações sociais e passam a alimentar uma pretensão desmedida de se tornarem instituições sociais, né? Então a nossa questão aqui é tentar entender a diferença entre organizações e instituições. Ora, quando uma organização pretende se transformar numa instituição social, ela assume um poder normativo, né? Ela está informando a sociedade. E vocês imaginem que ela passa a alimentar maneiras de ser e de estar no mundo. Ela passa a se constituir como um polo identificatório importantíssimo para que as pessoas tomem os seus valores, os seus princípios, como um ser de referência para se posicionarem no mundo, né? Para lidarem consigo mesmos, com os outros, etc. Então foi isso que aconteceu nesse período que emerge um novo capitalismo, né? Que já não é mais o capitalismo clássico de produção, fordista, é um capitalismo conexionista, transnacional, financeiro, especulativo. Pois bem, e nessa época o que é sintoma, o que é expressão disso? É que as grandes empresas passam a investir de maneira impressionante na construção das logomarcas. O nome em inglês disso é o branding. Não é mais exatamente nem o marketing, nem a propaganda, é a construção da marca. E um investimento maciço nisso, porque a marca passa justamente a ser o que o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês contemporâneo, chama do gás. É uma espécie de éter. É a identidade com a qual a gente vai passar a entrar numa relação de identificação ou de fusionamento, digamos assim. Tá? Então vocês vão ver pessoas tatuando o símbolo da Nike no pescoço. Há uma relação, não é tanto a coisa tênis ou um produto da Nike, é um jeito Nike de ser e de estar no mundo. Quando a gente começa a ver essas coisas proliferando, se tornando corriqueiras, significa que as instituições assumiram um novo estatuto na sociedade, né? É aquilo que a gente correntemente chama do Deus mercado, né? É uma espécie de entidade onipresente na vida cotidiana de cada um de nós. Exatamente. Normalmente, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente pensa numa doutrina que está circunscrita mais ao debate político sobre, por exemplo, se vai entregar o pré-sal de bandeja ou se não vai. Ele tem essa dimensão, sem dúvida, mas tem uma dimensão cotidiana, né, Arthur? E aí o que fica é porque normalmente no discurso corrente, empreendedorismo aparece como uma coisa muito positiva, né? Qual o problema então com a cultura do empreendedorismo? Bem, primeiro entender o neoliberalismo, eu concordo, como uma espécie de forma de vida. Quando eu digo forma de vida, não é apenas uma questão técnica ou econômica, mas sim também algo que ordena a sua conduta, ordena o seu comportamento. Então, o empreendedorismo, que é um tipo de conduta, um modelo de ação que era muito relacionado a grandes gestores capitalistas e muito relacionado a gestores do mercado financeiro, se torna uma espécie de conduta compulsória para todo mundo na sociedade. Então, se exige de qualquer um que seja empreendedor. Daí sua lógica muito autoritária. De todo modo, isso é um modelo de empreendedorismo. A gente pode falar em alguns modelos de empreendedorismo, alguns modelos mais hegemônicos do que outros. Porque a gente pode falar em empreendedorismo ligado à economia solidária, por exemplo. A gente pode falar de empreendedorismo ligado a uma coletividade econômica, né? Em agentes econômicos, né, que mantém vínculos de solidariedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, com outros. Mas a gente está falando de empreendedorismo relacionado a uma visão extremamente abstrata do indivíduo. Profundamente individualista, um indivíduo que não existe, na verdade. Né? Talvez esse modelo de empreendedorismo só exista não nesse planeta, mas no planeta de Krypton, do super-homem. Porque, na verdade, é um indivíduo super-homem. É um indivíduo que se adapta, que é resiliente, né? Que é produtivo, que é flexível, que coloca a questão do resultado e do sucesso como questões fundamentais. Esse indivíduo existe aonde? Existe em parcelas extremamente minoritárias e pequenas da população. Por isso que eu relaciono esse modelo com gestores do mercado financeiro, com grandes executivos de grandes empresas capitalistas. Agora, você colocar isso como modo vivente da população em geral, isso se torna muito mais, não um modelo de conduta, mas tipicamente uma ideologia. Ou seja, é transformar um modelo de conduta num modelo universal que é imposto a todos.
Sim, eu imagino que isso deva gerar muito sofrimento, né? E na educação, Silvio, como é que essa cultura do empreendedorismo aparece? Então, aí continuando um pouco aquilo que eu vinha argumentando, para chegar nessa sua questão, o que acontece? Na medida em que as instituições se transmutam, aliás, as organizações se transmutam, se tornam instituições sociais, elas passam a funcionar segundo uma dupla lógica. Primeiro, a disseminação da forma empresa por toda a sociedade, né? Disseminação da forma empresa significa que tudo na nossa sociedade tem que funcionar seguindo uma lógica eminentemente empresarial, uma lógica oriunda do mundo corporativo, tá certo? E isso, no limite, acontece também com as próprias pessoas. Os próprios indivíduos são instados, são induzidos a se pensar a si mesmo como se fossem microempresas, né? Então, o que na década de 50, na época do Sartre, da Simone de Beauvoir, se chamava de questões existenciais, se tornam na nossa contemporaneidade questões empresariais. E nessa condição, se você se vê como uma microempresa, você tem que se auto-administrar, você tem que cuidar de você como se estivesse fazendo a gestão empresarial, né? 2 sintomas disso. Primeiro, eu estou aqui com uma revista chamada Você, Sociedade Anônima, que já é um sintoma, já é uma consequência desse negócio. Então, você, digamos assim, espelhado como uma microempresa. Como é que você deve cuidar de você próprio? No caso aqui dessa capa, lhe passam uma ideia de como é que você deve programar o seu cérebro para ser uma pessoa de sucesso. E aí toda a literatura de autoajuda que a gente conhece. Toda essa literatura de autoajuda que é borrifada diariamente por todos os canais possíveis, ela impregna hoje o nosso cotidiano. E as pessoas são, digamos assim, justamente induzidas a fazerem cálculos racionais da relação custo-benefício de todas as suas iniciativas, de preferência encarando isso como uma questão de investimento, né? Não é mais despesa, custo, é um investimento para que você possa tornar a sua vida digna de ser vivida, uma vida que vale a pena. Você tem que provar para o mercado que ele necessita de você, que você merece um lugar ao sol, que a sua vida tem valor, e nesse sentido você ter um pouco de segurança, de conforto, que é uma coisa que é buscada por todo mundo nesses tempos de muita insegurança, muita instabilidade, onde a vida vem se precarizando, né? Então, eu fico imaginando que essa gestão envolve também a gestão das relações pessoais, né, Arthur? Quer dizer que a gente vai escolher os nossos amigos, a gente vai escolher o nosso ciclo de convivência em função do que ele pode nos render? Seria isso? Em função se você tem sucesso ou não. É um tipo de lógica existencial que coloca o resultado e o sucesso como uma questão vital, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista do seu desempenho. Evidentemente que se eu interpelo você o tempo todo para você ser feliz, para você ser produtiva, para você ter sucesso, para você ter um bom desempenho, essa tal, numa situação concreta e real, o que pode acontecer? O que acontece geralmente? Fracasso, adoecimento, depressão e todos esses transtornos que estão relacionados a isso. Se você não é capaz de se adaptar a isso, né, você é visto como fracasso. Não é à toa que as séries americanas adoram esse termo chamado loser. Quer dizer o quê? O fracasso, o fracassado. Né? Sempre tem nas séries americanas um personagem que é o fracassado. Ou um personagem que é fracassado, está fracassado e consegue dar o pulo do gato. Virar o quê? Um empreendedor de si mesmo. Essa lógica existencial que Silvio está colocando. Né? E essa lógica, ela cria problemas de transtornos psíquicos. Não é? Isso é um tanto evidente hoje na própria clínica psiquiátrica. Né? Você vê principalmente isso em adolescentes e na população universitária. O tempo todo essa interpelação. Você precisa fazer sucesso, você precisa ser competitivo. E a concorrência, a competição é critério de justiça agora. Então, no Brasil, a gente sempre se remonta, embora não tenha culpa disso, à lei de Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo. Sim. Então, cria essa quebra de vínculos, na verdade, solidariedade com o outro. Né? É um pouco aquela lógica de o vencedor leva tudo, né? Quer dizer que não tem segundo lugar. Não interessa chegar no segundo lugar. Você tem que ser sempre o primeiro, tem que ser sempre o mais destacado. E imagino que isso do ponto de vista das relações também, esse aspecto que Arthur colocou, né, Silvio, da concorrência, da competição,
da dificuldade de estabelecer vínculos de solidariedade mesmo com as outras pessoas. Exatamente, porque pelo seguinte, primeiro, deixa eu só colocar o segundo exemplo que eu fiquei devendo para vocês, que é um dos grandes nomes da autoajuda no Brasil, falecido recentemente, o Issami Tiba, escreveu em 2009 um livro chamado A Família de Alta Performance. Socorro. Então somos pais, irmãos, mães, que estamos colocados, como instituição familiar, de novo, como uma forma empresa. Uma família de alta performance é uma família que tem um bom desempenho no mercado, tá? E essa ideia também que esse bom desempenho, a sua pergunta falava da educação, esse bom desempenho depende muito dos investimentos no sentido de a gente criar, acumular e aperfeiçoar o que os economistas da Escola de Chicago chamam de capital humano ou capital intelectual, né? Ora, pouco desse capital é herdado. É justamente por isso que, para esses economistas, a educação tem um papel estratégico. É através dela que você pode se capitalizar, né? E garantir a sua inserção e a valoração da sua vida nesse mercado tão competitivo. Então, para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no país, o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando hoje sobre como as lógicas do mundo empresarial e do mercado entraram na política, na sociedade e principalmente em nossa vida pessoal. Estamos aqui no estúdio com Silvio Gadelha, professor da pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, e Arthur Perruzzi, professor da pós-graduação em Sociologia da UFPE. Nós também estamos acompanhando o Dia Nacional de Luta e Mobilização contra a Retirada de Direitos e voltamos a falar ao vivo de Boa Viagem, onde está acontecendo uma manifestação organizada por servidores das universidades públicas. Vamos falar agora com André Medeiros. André, como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Eduarda. As coisas estão bem aqui na Avenida Boa Viagem. O ato segue o percurso de cerca de 2 quilômetros e agora já se aproxima da residência do ministro da Educação, Mendonça Filho. Tanto a Polícia Militar quanto a CTTU estão acompanhando o trajeto. Mais tarde, às 15 horas, começa a concentração na Praça do Derby, também contra as reformas na educação e trabalhistas. Essa manifestação deve seguir também no sentido Olinda, e conta com representantes que estavam presentes aqui hoje de manhã, que eram das centrais sindicais, não só de Pernambuco, mas também do Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e de outros estados aqui do Nordeste. Muito obrigada, André, pela sua participação, pelas suas informações muito preciosas. A gente precisa mesmo saber o que está acontecendo nas ruas, porque é através mesmo dessa mobilização coletiva que a gente pode tentar parar esse rolo compressor que tenta nos atropelar. Muito obrigada. Nada, Eduarda. Bom dia. Então, gente, como é que essas duas coisas estão ligadas, né? Como é que a retirada de direitos coletivos está ligada, de um ponto de vista cultural, ao predomínio de uma visão individualista, segundo a qual a gente é cada um por si e Deus contra todos. Arthur. Veja, eu acho, inclusive, a discussão sobre empreendedorismo é uma discussão sofisticada. O que se quer mesmo, a gente tem que dizer com as palavras, é virem-se. Virem-se. Dane-se, vocês não vão ter direito, vocês não vão ter nenhum tipo de proteção social. Virem-se. Inclusive, boa parte da população brasileira, né, vive no que a gente pode chamar, até como conceito, né, a viração. Então é isso que está se aprofundando. Então vem um discurso edulcorado sobre empreendedorismo, sobre etc. Flexibilização das relações de trabalho. Flexibilização nada mais é do que precarização do trabalho, um trabalho que já é precarizado e se aprofunda essa precarização. Então, o que eu vejo é esse despudor, e que não precisa de tanta conceituação e tanta análise para a gente notar, virem-se. O povo brasileiro vão se virar. Vão se criar sem Estado, sem direito, etc. Tal. Então, em vez de você apostar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né? Como essa precarização do serviço público vai apontar na direção contrária, em vez de você apostar no SUS, cada um que se vire para arrumar um plano de saúde. Ou se privatiza, ou se impõe uma gestão empresarial, como o Silvio colocou.
Então, Silvio, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Caio César. Ele pergunta: o empreendedorismo não teria um caráter cooperativo? Não colabora para a construção de um senso de coletividade, não apenas para o capital-mercado? Como é que é o nome do... Caio César. Então, Caio, eu sou meio pessimista com relação a essa possibilidade, porque a lógica dessa cultura do empreendedorismo, desse empresariamento da sociedade, ela faz com que nós vejamos os nossos pares como concorrentes que desejam, tanto quanto nós, um lugar ao sol, segurança, bem-estar, proteção, estabilidade, bons salários, e por sermos concorrentes, o outro passa a ser uma ameaça para mim. Ele está disputando comigo um lugar ao sol, quer dizer, oportunidades como as que eu também estou querendo disputar. Então, em vez de a gente favorecer um processo de cooperação, o outro passa a ser um obstáculo a ser batido. Você tem um grande cineasta grego chamado Costa Gavras, que fez um filme chamado O Corte. E esse filme é surpreendente porque, no transcurso, um empresário que está tentando voltar ao mercado de trabalho só vê uma única solução para conquistar isso: é matando todos os seus virtuais concorrentes, né? Claro que eu tô é uma coisa exagerada aqui, mas de certa maneira é algo que já vem acontecendo, né? De maneira matizada, você começa a ver o outro com desconfiança, porque ele é seu concorrente, né? Por isso é que o mercado, a lógica nas grandes empresas, ela é meio paradoxal, porque ela fala que você tem que jogar pelo time, mas no time está todo mundo naquela situação de um passar a perna no outro para ver quem se dá bem, né? E como nós estamos vivendo uma época onde as grandes políticas públicas tradicionais, por exemplo, na época keynesiana, digamos assim, no espírito keynesiano, elas estão em plena retração, com a desmontagem do estado de bem-estar social, essas grandes políticas públicas, como a Eduarda falou, na saúde, na educação, transporte urbano, moradia, emprego. Então, o que acontece? Sobra, como diz o Arthur, para você. Cada um é encarregado, único e exclusivamente, de se garantir, digamos assim, sem esperar nada do Estado. E o Estado vai alimentar essa ideia de que você pode, é uma questão de determinação, de vontade. Se você fracassar, é por tua exclusiva culpa. Se você vier a ser bem sucedido, é por mérito seu. É uma versão da meritocracia muito complicada que a gente tem que discutir. A meritocracia é essa ideia de que o seu sucesso só depende de você, não é? Que tem que ser pelo seu próprio mérito, como se as condições sociais não tivessem uma relação com isso. Exatamente. Mas eu queria te perguntar, Arthur, como é que essa lógica do salve-se quem puder, que está implícita nessa cultura individualista, de que cada um tem que mesmo prover as suas próprias necessidades, está ligada com a falta de reação que a gente tem visto nas ruas contra essa perda de direitos? Você consegue perceber alguma relação? Talvez esse modelo de empreendedorismo que a gente está discutindo se tornou hegemônico, um modelo, não é, que leva a condutas egoístas, né? Condutas desvinculadas ao outro, condutas que prescindem de qualquer tipo de solidariedade. Aí, de fato, sistemas de competição, sistema de concorrência, o outro vira uma espécie de inimigo. Afinal de contas, o outro está competindo comigo, está concorrendo comigo. E quando a competição e a concorrência viram critério de justiça, então você vai dividir a sociedade entre vencedores e vencidos. Vai justificar, inclusive, vai naturalizar, não é, a derrota, o fracasso, etc. e tal. Então, de fato, se isso vira senso comum, se isso é compartilhado pelas pessoas, e se forma uma espécie de egoísmo social, né, compartilhado por todos, de fato, você percebe um esgarçamento, né, do tecido social, do ponto de vista da solidariedade, da criação de vínculos, etc. Tal. Então, isso faz com que, sem solidariedade, compensar, por exemplo, mobilizações. Você vira uma espécie de indivíduo em si, um indivíduo só para si mesmo. O super-homem que você falou. O super-homem que eu falei, só tem, e um tem criptonita para evitar isso, né? Por enquanto. Eu tenho aqui
Silvia trouxe alguns exemplos. Eu pesquei um exemplo também de um banco famoso que lançou uma campanha também que ficou bastante comentada nos últimos dias, que era uma campanha de uma maquininha, né, de pagamento digital, dizia assim: pode ser por vocação sua ou culpa da crise. Pode ser por causa de um empurrãozinho ou de uma puxada de tapete. Fato é, você virou empreendedor. Silvio, o que dizer de uma coisa dessa? Pois é, você virou empreendedor, e se você vestir essa camisa, se você internalizar essa forma de pensar a si mesmo, você vai se ver em apuros, fatalmente. Porque se tudo depende de você, é uma carga muito grande para a gente carregar nas costas, sozinhos. Que a gente faz com o nosso medo, com a nossa insegurança, com a nossa fragilidade? Porque vejam bem, não se esqueçam que a gente não pode demonstrar para os outros, nem para o mercado, nem para os nossos patrões, nossos chefes, que nós estamos inseguros, que nós estamos receosos, que a gente tem alguma resistência, enfim, porque isso é signo de fragilidade. E se você aparentar isso para alguém, isso depõe contra você. Então é um sistema muito perverso e muito cínico. As pessoas estão tendo que suportar o peso desse estado de coisa na nossa sociedade sem poderem recorrer a ninguém. Por isso é que estão começando a se entorpecer com o uso de psicotrópicos. O problema da droga-adicção no contemporâneo é um negócio muito sério, tá? As pessoas estão se drogando para conseguirem suportar viverem dessa maneira. Sem falar do tipo de consumo que é voltado à performance, né? Eu estava vendo, por exemplo, o uso de Ritalina para estudar no fim de semana. A gente tem um estudante lá na pós de Sociologia que investiga isso, né? Estudantes que estão investindo nisso por causa da performance. E uso até de terapias alternativas. Tem gente fazendo yoga também para aumentar a performance. Quer dizer, é uma coisa muito entranhada no cotidiano das pessoas. Mas o que me assusta mais é justamente, né, a naturalização disso. Isso é uma coisa normal, é visto como normal. A gente usar expressões como marketing pessoal, expressões como capital humano, expressões como coaching, networking, coaching, né, que é essa coisa de se preparar para vencer os desafios que a vida apresenta, né? Isso é muito, muito complicado, não é, Arthur? É a universalização de valores que são produtos do mercado, né? Nada contra, né, que determinados valores estejam afinados com situações de mercado. Tem sua funcionalidade. O problema é quando esses valores se tornam universais ou quando esses valores são impostos a qualquer situação social ou a qualquer tipo de comportamento. Então, uma imposição de um modelo de comportamento. Isso é muito autoritário, isso é muito impositivo, né? E isso cria uma série de constrangimentos, né? E do ponto de vista ético é muito hipócrita também, que isso é impossível de acontecer. As pessoas sabem que isso é impossível de acontecer, que tem um limite para isso. Repito, parece uma situação do super-homem, né? Uma situação de um indivíduo completamente só dependendo dele e responsável de si mesmo. Num caso surpresa, não só o uso de psicotrópico, mas que qual é a grande psicopatologia, né, do século XXI? A depressão. Pois é. Silvia, eu fico pensando também que uma coisa que não aparece nessa discussão é o quanto as condições sociais de formação da pessoa, a família que ela nasceu, o ambiente doméstico em que ela cresceu, se ela tinha amor, se ela tinha afeto, se o pai dela lia, se o pai dela não lia, se ela foi alfabetizada cedo ou tarde, se ela entrou numa escola boa ou numa escola ruim. Essas condições sociais que levam a diferentes possibilidades de sucesso, né? Os indivíduos não têm as mesmas chances de sucesso. Em que medida isso é escondido por esse discurso do empreendedorismo? Parece que todo mundo pode fazer o que quiser, que é uma questão de vontade, né? E aí eu te pergunto, qual o papel da educação nisso de novo? Quer dizer, eu fico pensando em relação a essa reforma do ensino médio que está sendo proposta. Em que medida essa reforma do ensino médio não tem o desenho dessa cultura do empreendedorismo? Sim, você tem toda a razão, porque a nossa educação, né, está sofrendo atualmente uma pressão no sentido de que ela se desencarregue e que ela se exteriorize com relação às forças econômicas, políticas, culturais que estão em jogo, que determinam o modo como nós vivemos no nosso presente histórico, tá certo? Então todo elemento que está ligado à problematização
da vida que nós vivemos hoje, ele é limado, ele é anulado, ou é apagado, eclipsado, tá certo? Então é assim que você fecha cursos universitários que aparentemente para o mercado não tem muito valor. É assim que uma tese de doutorado sobre Santo Agostinho, alguém pergunta para que ela serve, para que ela é útil. E assim a gente vai entorpecendo as mentalidades, a gente vai nivelando por baixo a nossa cultura, a nossa sociedade. A educação vai sendo comprometida, porque ela fica focada única e exclusivamente em fabricar um sujeito de que o mercado necessita. E o mercado é que vai também fornecer uma tábua de valores a partir dos quais você vai avaliar se alguém é bem sucedido ou é um fracassado. Como diz o Arthur, um loser ou um winner, né? E a hora em que a gente deixar nas mãos do mercado essa capacidade de dizer o que é bom e o que não é, o que tem valor e o que não tem valor, aí a coisa fica em maus lençóis. É isso que estão tirando da nossa educação, né? E eu acho que a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Pois é, eu fico pensando, né, o quanto todo esse processo, que é um processo de precarização, de empobrecimento da vida, nada contra a formação técnica, né? Todos nós precisamos trabalhar. E formar o indivíduo para o trabalho, para o universo do trabalho é muito importante. Nada contra a gestão também. Nada contra a gestão também, no seu devido lugar, não é? O problema é justamente que a vida humana não é só isso, né? Ou pelo menos não deveria ser. Quer dizer, nós não somos robôs, nós não somos feitos apenas para produzir e para gerar lucro para o mercado, né? Tem toda uma dimensão aí do que é a condição humana que está sendo deixada para trás. Não, Arthur? A pergunta, inclusive, né, do programa é a questão da mercadoria, porque tudo isso cria a situação, eu estou vendendo a mim mesmo, eu preciso me vender. Isso é o cúmulo, né? É o cúmulo, isso é uma tragédia existencial, social, profunda. A força de trabalho pode virar mercadoria agora, né? A própria existência individual e pessoal que vira mercadoria, porque todo o meu comportamento é para a venda de mim mesmo. Se isso não é uma tragédia, não sei o que é, né? Muito complicado, né, Silvio? Outra maneira também de abordar isso, que é uma outra dimensão do problema, é que tudo hoje, uma das características desse neoliberalismo, é que tudo hoje passa por ranqueamentos. Para tudo há ranking, né? Em que posição você está numa escala que vai de 1 a 10 ou de 1 a 20? Qual é a sua posição no ranqueamento? E uma educação que só se preocupa com isso, né, com a performance, com o desempenho e não com elementos qualitativos da vida, da formação, ela se empobrece de maneira considerável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Na própria universidade, né, a empresa está tomando de assalto a universidade, os professores estão sendo coagidos pelo sistema do CAPES, do CNPq, por essa formatação do ensino superior no Brasil. Nós temos que nos fazer ver como professores, pesquisadores, empreendedores, eficazes, eficientes, inovadores. Até arranjar dinheiro para pesquisa passa a ser uma incumbência que é nossa, né? Quer dizer, eu próprio tenho que criar as condições do financiamento da pesquisa que eu quero realizar, né? E a coisa mais importante, que é estudar e escrever bons livros e bons artigos, fica no segundo plano. E ao final de 4 anos, que o sistema agora de avaliação é quadrienal, ao final de 4 anos, zera tudo e a gente começa de novo. Tem que estar sempre se provando, né? Sempre você tem que estar dando provas que você vale a pena. Tem aqui um comentário de John Alves. Ele diz: tem muita sujeira escondida debaixo do tapete dessa reforma da Previdência. O interesse dos políticos é pagar a conta do golpe. E para isso vão sacrificar as futuras gerações com recessão econômica e pressão no mercado de emprego. De novo, essa relação entre um tema que parece tão cotidiano, tão pessoal, questões tão subjetivas e uma conjuntura nacional muito, muito problemática, não é, Arthur? No fundo, essa lógica quer retirar de cena a própria noção de emprego. Porque se você se vende, por essa lógica, eu que crio o emprego. A empregabilidade faz parte da minha natureza competitiva enquanto pessoa. Então não vamos se preocupar exatamente com o emprego. Na verdade, é as pessoas que devem se preocupar em criar
uma situação de emprego. Isso é uma reversão completa, isso é quase uma eliminação de qualquer tipo de política pública no campo do emprego, de um estado de bem-estar social. A responsabilidade, inclusive, do emprego não passa a ser do Estado, não passa nem a ser do mercado nesse sentido, passa a ser tua. E se você fracassa, a culpa é tua. Pois é, e sempre escondido por belas palavras, né? Flexibilização, empregabilidade, terceirização. Eu mesmo tenho uma experiência que no meu primeiro trabalho, que não foi um emprego, eu trabalhei numa faculdade lá em Campinas, em São Paulo, e eu fui... exigiu-se de mim que eu abrisse uma empresa, que eu tivesse um CNPJ, para que eu aparecesse como uma prestadora de serviços. Isso pode acontecer de uma forma mais generalizada com essa lei da terceirização. E aí o trabalhador ingênuo pode pensar, mas que legal, quer dizer que eu vou ser dono de uma empresa? Mas ser dono de uma empresa nesse contexto significa não ter 13º, não ter direito a férias, não ter direito a praticamente nada, né? Então essa dimensão institucional mesmo, da lei, legal, dessa cultura do empreendedorismo está posta, por exemplo, na lei da terceirização, né? Nessa reforma trabalhista de uma maneira geral. Não é, Silvio? Sim, sim. O Michel Foucault, um pensador francês contemporâneo, ele defende a ideia de que o neoliberalismo, no fundo, só tem uma única política, e essa política se chama crescimento econômico, tá certo? No fundo, não há política social no neoliberalismo, só há essa política de crescimento econômico. E se vocês prestarem atenção, não é outra coisa o que o atual presidente fala, ele só sabe falar disso, tá certo? Quanto à saúde, à educação, transporte, saneamento, emprego, todas essas coisas, né? Fica implícito que quem tem que se encarregar disso somos nós mesmos. É uma política paradoxal, porque ela é uma política pública que paradoxalmente se dá pela estratégia da individualização. Cada um tem que se capitalizar, cada um por sua própria conta. Pois é, a passeata já está quase chegando na casa do ministro da Educação. Nós vamos voltar ao vivo com André Medeiros. E aí, André, como é que estão as coisas por aí? Oi, Eduarda. A passeata está realmente muito próxima de acabar agora. Cerca de 300 pessoas estão chegando já ao fim do trajeto, e a gente está agora com o Bruno Eloy, que é professor sindicalizado da Sinasef-PE. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Tu podia falar um pouco pra gente sobre as pautas defendidas pelo movimento hoje, nessa concentração e na que vai acontecer mais tarde no Derby? Veja só, basicamente nós estamos contra a maioria das reformas propostas pelo Executivo Federal, que retira direitos dos trabalhadores e tenta falsamente colocar que vai ajustar a economia para que nós, trabalhadores da educação, da saúde, paguemos a conta. O governo não faz uma reforma para todos. Ele faz, por exemplo, a reforma da Previdência, ela atinge a maioria das pessoas que têm poder aquisitivo baixo e também atinge o Executivo Federal. Não atinge, por exemplo, o Judiciário. O juiz ganha uma fortuna de salário, o salário base dele já é alto. Além disso, ele tem as verbas indenizatórias que são muito maiores, ultrapassa o teto constitucional e não se tem uma vírgula no projeto de lei. Então, que reforma é essa? A reforma é para quem? A gente está com déficit, tá? 180 e poucos bilhões, mas quem é que tem que pagar a conta? Só somos nós, a classe pobre, a classe trabalhadora, e o resto do Brasil não vai ter que arcar com esse discurso, não? Muito obrigada. Eu queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje. Foi uma participação muito boa de vocês no programa. E antes de encerrar, nós lembramos que hoje é o Dia Nacional de Lutas contra os cortes nos recursos para serviços públicos, como saúde e educação, contra as privatizações do governo Temer em setores estratégicos para o país, como energia elétrica e petróleo, e também contra a proposta de reforma da Previdência do governo Temer. Pela nossa página no Facebook, nós vamos compartilhar informações sobre os atos e manifestações pelo país. Aqui em Recife, logo mais tarde, tem um ato público na Praça do Derby. A concentração começa às 3h. Outras cidades do Nordeste também têm mobilização, como Fortaleza e Petrolina. Nós vamos ficando por aqui. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini. Nossa equipe na quinta-feira conta com Guilherme Falcão, Júlia Melo,
Roberto Peixoto e Dani Marreira, que ficou hoje nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 14 de setembro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema Setembro Amarelo, por que precisamos falar de suicídio? Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Uma boa tarde para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 14 minutos.